Bem, pessoal, antes de mais nada, eu queria dar boa tarde para todo mundo, agradecer aqui por mais essa edição do Feiotech, até para contextualizar, o Feiotech é um movimento sem fins lucrativos, gratuito, onde busca disseminar os erros e as falhas inerentes ao processo empreendedor como parte do processo natural de aprendizado, né? Você aprende muito com as falhas e com erros, e a ideia é desmistificar o processo, né? Então, realmente trazer cada vez mais essa discussão em voga, não necessariamente para só vangloriar, mas para mostrar que faz parte inerente do processo. E eu acho que é com esses e com as falhas que a gente pode extrair muito dos aprendizados, né? E aí a gente sempre convida empreendedores e empreendedoras que queiram falar de peito aberto as histórias de erros, falhas e fracassos e como isso levou, né, a aprendizados que as pessoas puderam levar para as trajetórias futuras, sejam empreendendo ou sejam deixando de empreender, inclusive. E aí hoje a gente conta com uma presença mais do que ilustre, que nem vou fazer a apresentação, vou pedir para a Janaína se apresentar, mas também reforço muito o meu agradecimento, Janaína, pelo seu tempo, por sua disponibilidade para estar com a gente aqui no Feiotech, é uma honra estar aqui com você. E aí eu passo a bola para você. Vou pedir por gentileza aí que você se apresente brevemente e depois já fica à vontade aí para começar, tá? E aí, pessoal, um bate-papo aberto. A Janaína vai contar muito da história dela agora e a partir disso a gente vai bater um papo com ela, tá bom? É isso, Janaína, com você. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Felipe, pelo convite para estar aqui hoje. Como a gente estava comentando, né, nos bastidores, falar dos nossos erros, né, é algo que dá um frio na barriga. E é a segunda vez que eu conto, a primeira vez tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos, essa história, né, motivada por um amigo empreendedor que a conhecia, o culpado, né, de eu estar compartilhando aqui novamente. E, bem, eu atuo hoje no ecossistema de inovação há quase 20 anos já, tenho tentado atuar fazendo a ponte entre várias iniciativas do ecossistema, principalmente tentando levar a ciência para o mercado, que eu acredito realmente que cada um de nós tem como missão de vida deixar o mundo melhor que nós recebemos, e, na minha opinião, isso se dá fazendo essa aproximação entre a academia e as necessidades reais da sociedade. Então, hoje eu atuo como executivo de negócios e parcerias da Fundep, que é uma fundação de apoio à pesquisa, como presidente do Conselho de Inovação da Associação Comercial de Minas Gerais, e sou CEO, né, co-founder, CMO e co-founder da Safe Test Diagnóstico, que é uma empresa que traz testes rápidos para diagnóstico de doenças infecciosas. E estou aqui à disposição para a gente poder compartilhar um pouquinho. Eu estruturei até a minha fala a partir de algumas questões que você foi colocando para mim, Felipe, aí eu não sei como que você quer colocar, se eu vou discorrendo ou se você quer fazendo as perguntas para mim, como você achar mais oportuno. Tá, Genaro, até se puder, conta a sua história primeiro, depois eu vou puxando as perguntas, né, que eu vou trazendo, e se você quiser até trazer algumas delas ao longo das notas, fica à vontade. Aí depois a gente pode até abrir para o pessoal já trazendo as perguntas, tá? Então fica à vontade para trazer a sua história, que eu acho que ela realmente é o motivo aí que o pessoal vai estar aqui, tá bom? Tá bom, eu vou começando a contar então, e vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer tempo, ok? Bem, eu comecei a empreender muito nova, né, aos 11 anos, na época por necessidade, naquela época em que não havia glamour nenhum em ser empreendedor, né, e depois de ter sido barrada na escola por estar com a mensalidade atrasada. Depois dessa situação super constrangedora, que hoje seria alvo de bullying, né, algo desse tipo, que na época era super normal, eu decidi que eu precisava mudar a minha situação, construir um novo caminho que fosse diferente dessa situação que eu estava vivendo, e após chorar uma noite inteira e pensar em possíveis alternativas de solução, né, eu e minha mãe decidimos que a gente ia começar a fazer biscoitinhos para vender. E aí começamos num pequeno fogão da cozinha, que cedeu espaço depois para uma estrutura um pouco maior, um novo cômodo, veio então uma fábrica própria que nós construímos, e com o tempo o negócio foi crescendo, vários funcionários, e nós tínhamos de fato um negócio formalizado nas mãos, né? Eu começava efetivamente a empreender e a assumir papel de gente grande. Naquela época, nós montamos uma fábrica de biscoito, economia real, nada de startup, nada tecnológico, mas esses biscoitos eles eram vendidos a granel, empacotados, nós fornecíamos para várias lojas, foram sendo criadas franquias, né, vários supermercados, armazéns, e o negócio foi crescendo, né?
Quando chegou a época que eu já estava crescendo, né, já na época do vestibular, eu precisava de alguém que assumisse os papéis que eu tinha na empresa, principalmente de gestão desse negócio, para que eu pudesse estudar, né, visto que o curso que eu queria fazer não tinha na minha cidade, uma cidade pequena, de 70 mil habitantes, né, e eu precisava sair. E aí, na época, nós contratamos um administrador, né, com pós-graduação, teoricamente a pessoa mais apropriada, confiável e competente para ocupar essa função, e aí o negócio foi crescendo, continuou crescendo, e nós vimos, de repente, o nosso sonho ruir, né, quando, de repente, começaram os boletos a deixar de ser pagos, os nossos bens começaram a ser transferidos para ele, e nós vimos que a gente estava sendo vítima de um golpe. Em resumo, né, para poder encurtar a história, nós perdemos uma batalha judicial, porque ele tinha uma procuração de poderes absolutos sobre os nossos bens, e nós, ao perdermos tudo, voltamos à estaca zero. Foi preciso, então, nessa época, né, a gente se reinventar, primeiro como pessoa, né, porque a gente se sentia, naquela época, totalmente fracassados, e começar a construir uma nova etapa, né. Era uma empresa familiar que saiu do zero, era quase vender o almoço para poder comprar o jantar naquela época. Fomos crescendo muito, dezenas de famílias, né, começaram a ter vidas melhores com salários que a gente conseguia pagar, o negócio foi crescendo bastante, e ainda, né, assim, com um pouquíssimo conhecimento que a gente tinha gerencial, ainda muito nova, muito inexperiente, imatura em diversos aspectos, mas a gente foi indo aos trancos e barrancos, até que, de repente, a gente tomou esse tombo, essa rasteira que eu considero a grande falha, o grande erro da minha jornada empreendedora. E num ambiente que ainda era muito inóspito, né? Assim, não tinha estruturas, um ecossistema, essa palavra nem existia, assim, dentro do conceito que nós utilizamos hoje, para poder apoiar os pequenos empreendedores, e no nosso negócio todo mundo fazia de tudo, né? Então, se a gente fosse colocar os nomes de hoje, na época eu era CEO, CMO e nas horas vagas a CFO do negócio, né? Então, a gente viu sair do zero, né, esse negócio, assim, se a gente puder destacar alguns marcos, né, que foram sendo estruturados ao longo dessa jornada, desde quando a gente teve a ideia, começar as primeiras vendas, né, a famosa tração do negócio, e aí a gente começou nas feiras livres, essas feiras que acontecem aos sábados, né, principalmente nas cidades menores, né, são feiras que dão essa abertura, depois a compra do primeiro forno industrial, a mudança para o primeiro galpão de produção, e aí já em larga escala, saindo para além, não só da cidade, mas do estado, a gente começou a vender em várias outras regiões do Brasil. Tivemos o início da expansão, né, e aí, inclusive, pessoas que começaram a ser nossos distribuidores, representantes lá fora. Depois veio o tombo, quando a gente considera, né, esse grande momento de ponto de inflexão do nosso negócio, e que, de fato, o grande erro talvez tenha sido a grande confiança, talvez até ingenuidade em alguém, porque tinha, teoricamente, mais estudo, mais capacidade técnica, e nós deixamos de lado todo o nosso aprendizado prático, né? A gente foi construindo um negócio com base em muita prática, e a gente considerou que nada disso tinha valor, né? Então, acho que esse foi um grande erro, mas que esse erro nos ajudou também a construir essa nova jornada. E aí, o outro marco que eu gostaria de destacar foi o reinício de uma nova jornada, literalmente, né, sacudir a poeira, dar a volta por cima, e como o Fênix tentar se reinventar, criar coragem novamente, né, de empreender. De lá para cá, né, eu me formei em engenharia de alimentos, fiz mestrado em ciência e tecnologia, trabalhei na indústria durante um tempo, até que na época eu fui trabalhar com consultoria em inovação tecnológica, né, e aí com essa parte da consultoria tive acesso a muitas empresas, né, várias metodologias, tecnologias, foram mais de 50 clientes ao longo da minha jornada, o que me permitiu adquirir alguns conhecimentos, entender um pouco mais sobre o processo e a gestão da inovação de uma forma mais profunda,
né? E eu me especializei na captação de recursos para projetos inovadores. E hoje, com muito orgulho, com muita satisfação, né, eu já alcancei a marca de mais de R$ 1 bilhão de projetos captados para projetos inovadores, e eu fico muito feliz porque, como na minha época, né, recursos financeiros era um dos grandes gargalos, poder contribuir para que outras pessoas tirem suas ideias do papel, possam transformar seus sonhos em realidade, em negócios, é algo que, de fato, me traz muita satisfação. Né? Então, acho que poder apoiar, seja com algum conhecimento técnico, trazendo um pouco dessa experiência em criação de negócios, a parte de estruturação, até essa gestão estratégica dos recursos para a empresa se pautar pela inovação, para poder ter essa estratégia do desenvolvimento econômico, é algo que me dá muita satisfação, e é por isso, né, que eu acordo todos os dias com muita vontade de trabalhar e de apoiar esses negócios. Falando um pouquinho, né, assim, quando as pessoas perguntam, mas na minha empresa atual, né, na SafeTest, na minha empresa de consultoria, eu considero que não houve, assim, grandes falhas, né, houve, de fato, esse pivotar de estratégia, mas eu considero que nesse caso específico que eu contei para vocês, dessa fábrica, né, nós falhamos, né, falhamos sim, porque talvez a gente não tivesse as ferramentas, os recursos necessários, e nós acreditamos muito nas outras pessoas, como eu disse, talvez por ingenuidade ou mesmo por inexperiência, mas ao mesmo tempo, se me perguntar se eu falhei, eu diria que não, porque nós conseguimos tirar a ideia do papel, tirar um sonho, né, que a gente tinha de mudar de vida e até de subsistência mesmo, para que a gente pudesse ter uma vida mais digna, e durante mais de 10 anos nós conseguimos não só transformar as nossas próprias vidas, como também gerar emprego para dezenas de famílias que tiveram essa possibilidade de uma vida mais digna. E nós não nos preocupávamos se essas pessoas tinham necessariamente a formação adequada, inclusive na época eram empregadas muitas mães de família que não tinham nenhuma capacidade assim, profissionalizada, né? Mas que a gente queria dar de fato a oportunidade para que elas pudessem se destacar, né? Assim, e diminuir essa dependência que tinha, às vezes, de um recurso do marido, enfim. E eu diria também que após esse roubo, esse tombo que nós tivemos, nós conseguimos quitar nossas dívidas, recomeçar, né? E se isso não for considerado sucesso, né? Para mim, pelo menos, eu considero que foi uma reinvenção de vida, e eu acho que uma boa possibilidade de recomeçar, né? E aí, assim, eu acho que, como eu disse, faltou maturidade, faltou conhecimento, faltou apoio, faltou dinheiro, né? Poderia ficar horas aqui narrando para vocês os motivos que nos tiravam o sono naquela época, né, para poder rodar o negócio, mas nós fomos com garra, pivotamos todas as vezes que foram necessárias, fomos no bootstrapping, né, e aí eu estou fazendo essa conexão dos nossos termos de hoje, startupeiros, com os termos de antigamente, né, e a gente foi crescendo organicamente. Não existia, na época, investimento de risco, os nossos planos tinham que ser de curto prazo, até porque não dava para poder planejar a longo prazo, era tudo muito incipiente, como eu disse antes, era quase vender o almoço para poder comprar o jantar, né, com pouquíssimo recurso que nós tínhamos, em todos os sentidos. Então, assim, eu acho que foram muitos os aprendizados que eu poderia também destacar, além de todos essas dificuldades que nós tivemos, e até um determinado momento na minha vida eu focava muito na tormenta de ter falhado lá atrás, né, principalmente por ter confiado muito, ter sido ingênuo, não ter podido prever, ou minimamente, né, assim, pensar que isso poderia acontecer, mas hoje eu substituí toda essa culpa por tornar isso meio que um trampolim, né, para que eu pudesse pensar em tudo que eu aprendi e como que isso me trouxe para quem eu sou hoje, e até poder compartilhar esses erros com outras pessoas, para que elas não, pelo menos, que elas errem, mas não o mesmo erro, né? Então, assim, eu acho que ter começado a empreender tão cedo, com tão pouca experiência, como eu disse, quase nenhum recurso,
e ter conseguido avançar e colher bons frutos nos anos seguintes, eu considero como sucesso que eu buscava, né? Um sucesso de me estabelecer como uma profissional que pudesse ter uma autonomia financeira, de escolha, liberdade de poder escolher meu caminho. E se eu pudesse destacar uma das grandes, talvez a maior conquista que eu tive ao longo desse processo, foi a construção de uma ampla rede de parceiros. Sabe, hoje, independente do projeto que seja idealizado, eu tenho conseguido o apoio e trazer esses parceiros aderentes a essas iniciativas, e principalmente com parceiros que têm uma complementariedade aos meus gaps de competência. Então, eu não tenho a menor intenção em conhecer todos os processos, em querer fazer sozinho, pelo contrário, acho que tudo a gente consegue fazer de forma conjunta, cada um na sua área de atuação, com papéis muito bem definidos, e com isso a gente tem conseguido desenvolver muitos bons, grandes negócios, né, inovadores. E aí, né, falando um pouquinho do meu negócio atual, a SafeTest, que a SafeTest Diagnósticos, ela surge em um momento de um pouco mais de maturidade como empreendedora e até como pessoa, né, e agora, por escolha, não mais por necessidade de criar esse negócio, e com o desafio de deixar uma contribuição para o mundo, né? Como eu disse, eu tenho como missão deixar o mundo um pouco melhor do que o que eu recebi, e eu acredito que salvar vidas, né, que é a nossa missão como empresa, no caso da SafeTest, ela pode ser cumprida, e sempre baseada na inovação aberta, que é uma forma, né, e aí de você somar os esforços e somar as competências dos atores, diminuindo, assim, toda a necessidade dos recursos, principalmente financeiros, que são necessários para se desenvolver uma solução, e muito focada no desenvolvimento de problemas que são reais da sociedade, né? Então, a gente está tentando construir algo que seja grande, né, e que hoje eu vejo que só é possível a partir desse caminho que foi trilhado e de todos esses erros, tombos, tropeços, né, que aconteceram. Falando só um pouquinho da SafeTest, né, ela começou em 2016, quando nós formalizamos. Ao longo da nossa jornada, a gente tem conseguido alguns reconhecimentos e validações de que nós estamos no caminho certo, que a gente está propondo. Iniciamos o negócio com chancela científica, né, temos vários artigos publicados, tecnologia licenciada de universidades parceiras, e nós começamos, após o licenciamento de tecnologias, participar de programas de aceleração. Então, nós participamos de um focado especificamente em negócios de biotecnologia, junto à Biominas, que fica em BH, e nós ficamos em primeiro lugar em termos de negócios potenciais. Então, isso nos deu uma grande motivação para que a gente pudesse seguir adiante, e aí nós fomos selecionados novamente para poder participar de uma aceleração no Canadá, e fomos destaque top 5 na NACO, que é uma feira de investidores do mundo inteiro. Isso para nós também foi uma grande chancela. E no mesmo ano, a gente foi acelerado pelo CID, que é um programa de aceleração do governo de Minas, e recebemos nosso primeiro fomento, né? Então, a gente começou a perceber que fazia sentido, de fato, o que a gente estava propondo. E aí, durante a pandemia, nós fomos a primeira empresa a desenvolver um teste rápido para Covid com tecnologia 100% nacional, que foi destaque em várias mídias, Forbes, vários programas, né, de TV aberta, e com isso atraiu, né, tanto a atenção para novas oportunidades, e aí nós participamos também do processo seletivo e fomos selecionados para participar do programa IdeaGov, do governo de São Paulo, que o Impact Hub, inclusive, né, o coordenador dessa iniciativa, para aplicar a solução, nossa solução, em parceria com instituições públicas do Estado de São Paulo. Então, isso para a gente também representou um grande momento. Então, a gente tem parceria com o Instituto Butantan, por exemplo, que nos ajuda nas nossas validações, e também trazendo, mais uma vez, a chancela para esse negócio. E com isso também, com toda essa visibilidade, repercussão que houve dessa notícia, nós recebemos aí sim o investimento, né, de um fundo canadense. Hoje nós iniciamos nossa expansão internacional, temos escritório no Canadá, temos já
possibilidade de comercialização com os registros que nós temos, tanto no Brasil, na Europa, temos direito de comercialização também junto ao FDA e agora em vias de adquirir junto ao Health Canada, né? E nesse ano também, agora de 2021, nós estamos com vendas em crescimento, aumento do nosso portfólio de produtos e serviços, cada vez mais buscando que tipo de doença que precisa ter um diagnóstico rápido, preciso, mas principalmente barato, para que todas as pessoas possam ter acesso e o direito, né, de buscar uma qualidade de vida a partir desses diagnósticos. E essa semana agora nós recebemos o selo da FINEP, do Programa Mulheres Inovadoras, onde foram selecionados 30 negócios de destaque do Brasil, e nós somos a única empresa mineira selecionada, e isso nos enche de orgulho, né, e de satisfação. E aí, mais uma vez, eu fico pensando, né, esse é o caminho, esse não é o caminho, enfim, independente, né, se existem outras oportunidades, outros caminhos, outras jornadas, eu acordo todos os dias muito feliz e muito satisfeita, né, de estar trilhando esse caminho, construindo essa jornada, né, que assim, cada um tem a sua jornada que é própria, poderia escolher trabalhar somente como executiva em um negócio, mas deixar de empreender é algo que realmente representaria tirar um pedaço de mim, né, acho que um pouco por essa história que eu tenho vivido. E por fim, né, se eu pudesse trazer aqui um pouco de como que essa falha, né, assim, como que é importante para todas as pessoas e principalmente que as pessoas compartilhem de como que foi falhado, o que isso representou em sua vida, eu tenho percebido que errar é preciso, né, e essa frase, errar é preciso em todos os aspectos, tanto de ser preciso em termos de necessidade, quanto errar para que você possa validar as suas hipóteses. Então, antigamente, né, quando a gente pensava em erro, as pessoas elas eram muito criticadas, repudiadas e até excluídas, demitidas, né, quando cometiam determinados erros. E hoje o que a gente vê é que a gente está vivendo um momento de mais empatia, a inovação começa a fazer parte da estratégia das empresas e as empresas começam a estar mais abertas à possibilidade do erro e muitas, inclusive, incentivando que as pessoas errem até para que busquem caminhos alternativos e inovações um pouco mais disruptivas que podem aumentar a competitividade desses negócios. Então, eu acho que, de fato, errar é preciso, a gente está num momento propício, um ambiente que está cada vez mais aberto, acolhedor, com as ferramentas e o apoio necessário para que você possa errar menos e que esse erro impacte menos o seu negócio, mas eu acredito que também compartilhar esses erros, né, hoje eu acredito isso, e aprendizados, ele pode ajudar todo um coletivo para que a gente possa crescer juntos, né, e é por isso que eu estou aqui hoje com vocês, mesmo com muito frio na barriga de contar algo que é tão pessoal, que é tão meu, mas para que essa história, de alguma forma, ela possa contribuir para o crescimento de outras pessoas, não só como empreendedores, empresários, executivos, mas também como seres humanos, né? A partir do momento que a gente se permite falhar, se permite errar, ver que outras pessoas também, isso não acontece só com você, e no meu caso, especificamente, isso certamente me tornou o ser humano que eu sou hoje, acredito que uma pessoa um pouco melhor do que eu era antes, e que espero, né, que os próximos erros e falhas que venham por aí, acima de tudo, né, acima de tornar o meu negócio um negócio de sucesso, que me tornem certamente pessoa melhor. E eu fico aqui aberta para poder a gente interagir um pouco mais e para que vocês possam trazer também os comentários de vocês. Muito obrigada aí pela atenção. Janaína, muito obrigada por sua história. Você já tinha me dado um pequeno spoiler do que ela seria, mas eu acho que, assim, contando você pegando transversalmente ela, é sensacional. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou, de antemão, pessoal, quem quiser fazer perguntas, eu vou pedir por gentileza que sempre levante a mãozinha, só para saber, né, a ordem aí, a gente vai chamando aqui, e para também ter uma, então tem uma mãozinha aqui embaixo, né, aqui no Google Meets, então, por favor, só usem ela. E eu tenho uma pergunta, mas assim, se alguém tiver de antemão, depois eu faço. Então, quem tiver aí, a gente está à disposição.
Vorantec. E vou pedir por gentileza que aí a pessoa se apresente também bem brevemente, só fala de onde que é e tal, e aí faça a pergunta, tá bom? Opa, Antônio, eu acho que você está com o boa. Ótimo, ótimo, ótimo. Janaína, parabéns, tá? É um exemplo. Eu diria que nós temos, mas não é mais uma pergunta, é mais mesmo uma troca num debate aqui, até para dar algum testemunho. E tivemos uma pequena conversa antes, né, Felipe, até com a própria Janaína. Andei verificando aqui o seu Facebook, o seu LinkedIn, já vi que nós temos amigos em comuns, tá? Olha só como o mundo é pequeno, né? E, inclusive, eu ia fazer alguns paralelos do que você expôs aí, do seu início e dos ditos fracassos. Eu também já tive um empacotamento de leite, fabricação de iogurte em pequena escala, tá? Mas os comparativos param só por aí, porque depois eu não consegui a projeção que você hoje está expondo para nós aqui. Voltei para a atividade, fui empreendedor, por 11 anos, depois saí do negócio, voltei para a profissão, eu sou técnico em laticínio, viu? É outro ponto em comum nosso, nós trabalhamos com alimento, tá bom? E, então, voltei para a iniciativa privada, como CLT, trabalho até hoje, sou gerente da indústria de laticínios, desculpa, eu não me apresentei ao técnico da Ornelas, tá? Mas agora, recentemente, fiz um curso de análise de sistemas e voltei para a iniciativa no empreendedorismo, mas sem perder as minhas ocupações, minhas funções na área de laticínios, e consigo conviver e conciliar as duas dessa mesma forma. Considero isso uma vitória, tá? Porque eu comecei uma faculdade, já estava com 53 anos de idade, me formei, e a partir dessa faculdade já abri duas startups. Então, como eu disse, sem nenhum paralelo com relação à sua projeção, é mérito, é louvável, é de aplausos, de fato. Fico muito satisfeito de poder estar com vocês aqui, trocando essas ideias. Parabéns, Altegno, acho que é isso aí, né? Sucesso absoluto. Eu acho que você ter a liberdade de escolher o caminho que você quer, gente, você já é mais do que sucesso, né? Você poder voltar a empreender, que realmente depois você é picado por essa mosquinha do empreendimento, né? Não tem jeito. Gislene, por favor. Olá, boa tarde. Nossa, eu sou Gislane, eu estou em Petrolina, Pernambuco, sou professora e também estou iniciando aí nessa área de empreendedorismo. Iniciando aqui também já há 2 anos, o ecossistema de inovação. A gente tem uma coordenação de inovação, tem uma Eu não estou incubadora. escutando, não sei se eu até aumentei um pouquinho mais aqui, mas eu não estou escutando. Vocês estão me ouvindo, os demais? Agora deu uma melhoradinha, eu acho que talvez seja o microfone mesmo. Tá bom, deixa eu aumentar. Agora melhorou? Tá bem? Pronto, então, boa tarde, eu sou Gislane Rocha, sou professora do IF Sertão, Instituto Federal. Eu também estou fazendo parte do ecossistema de inovação, estou falando de Petrolina, Pernambuco. Então, a gente está começando aqui no interior de Pernambuco esse trabalho com relação ao ecossistema de inovação. E também iniciando também na carreira aí como sócia, né, um negócio de varejo, para o agronegócio. Então, assim, estou muito feliz porque, através de um link com os colegas do IF Sertão, né, de uma rede que a gente tem de ecossistema no Brasil, eu vi essa oportunidade de estar aqui com vocês. E está sendo riquíssimo para mim. Assim, olha, Janaína, parabéns, parabéns pelos erros, pela coragem de pivotar em relação aos acertos, né, pegando aí essa fala aí do pessoal. E você realmente é uma inspiração. Para mim, agora, está sendo, acho que, o número 1, né, no meu hall assim, de pessoas que eu vou assim, e se você me permitir até me aproximar, porque eu acho que, de fato, pessoas como você fazem a diferença no mundo. Gostaria mesmo de ter outra oportunidade, mesmo, se puder, estar mais próximo a você. E aí a minha pergunta é a seguinte: com relação a negócios novos, oportunidades novas, como você
falou aí rapidamente, né, no seu área de atuação. E dicas acho que dicas não seria a palavra, mas assim, o que você gostaria de falar, poderia falar para quem está iniciando no negócio e que também não tem um recurso financeiro, que provavelmente vai buscar apoio em banco, ou acho que não, talvez, ainda no nível de buscar investimento, no sentido de empresas mesmo que possam investir. Mas banco, ou família, ou trabalhar e juntar um dinheiro para começar, o que a gente poderia fazer para alavancar o negócio e também ter uma certa segurança com relação a sócios, a investidores, administradores, como você contou lá no caso, que com certeza hoje você vê com um olhar muito diferente de quem não passou pelo que você passou. Primeiramente, obrigada, Gislane, por suas palavras. Vai ser um prazer a gente se conectar, seja via LinkedIn, depois a gente pode trocar outros contatos também. Parabéns pelas iniciativas aí também no ecossistema de Recife. De vez em quando eu tenho umas idas também aí para alguns eventos. E fico à disposição do que a gente puder trocar em relação ao ecossistema mineiro, né, para que a gente possa ir aprendendo juntas, né, porque eu acho que juntas a gente é mais forte. Em relação às dicas, eu acho que se você quer criar um negócio do zero, primeiro ponto é que problema real você quer resolver. Tem duas formas de você levar uma solução para o mercado, né? Uma forma é a technology push, ou seja, eu tenho uma solução e quero levar essa solução para o mercado, e aí, nesse caso, eu preciso desenvolver toda uma cultura, um convencimento para que essas pessoas queiram comprar o meu produto, né? E isso tem um alto custo de se fazer isso. E uma outra forma é o que nós chamamos de market pool. Você identifica uma oportunidade de resolver um problema real que já exista, e a partir disso, aquele produto ele já é desejado, né? E aí fica muito mais fácil de você se posicionar como um provedor, né? Então, a partir do momento, a primeira dica, então, acho que é resolver um problema real e não apenas aquelas invenções que a gente vê, né? Tem muita invenção que só resolve problema de um público muito pequeno, às vezes é o meu problema só e não necessariamente isso pode ganhar escala. O segundo ponto, eu acho que nós estamos num momento de muita colaboração. Então, várias regiões do Brasil têm ecossistemas muito desenvolvidos, né? A própria região de Recife tem ali o Porto Digital, que tem muita abertura para esse processo e apoio que pode ser oferecido. Então, participe ativamente dessas iniciativas, dos momentos de compartilhamento, dos momentos de troca, entenda quais são as competências que você tem, quais são as competências que você precisa para colocar esse negócio de pé, e busque os parceiros que são necessários para complementar esse processo e robustecer a sua ideia para que ela possa sair do papel. E, na sequência, comece a testar, validar esse produto no mercado, essa solução, esse serviço que você quer ofertar, e o melhor dinheiro que existe sempre é aquele que vem de vendas auferidas, né? Então, o primeiro recurso é vender, né? Então, você precisa vender o seu produto. Então, a partir do momento que você tem um crescimento orgânico, a partir dessas vendas, e aí seu negócio vai crescendo, e você vai conhecendo mais o seu mercado e o próprio negócio, aí sim começa a ser viável você abordar potenciais investidores, porque imagina, se você tem a possibilidade, todos os investidores, mesmo investidores de risco, eles vão pensar com a mesma lógica do banco, no sentido de, eu vou aportar eu quero ter pelo menos uns 3x daquele valor que eu aportei. Para isso, você precisa ter um planejamento do seu negócio, análise de viabilidade, quem são os seus concorrentes, que diferenciais que o seu negócio tem em relação a esses outros concorrentes, e demonstrar que, de fato, você, junto com a sua equipe, é a melhor equipe para desenvolver esse negócio. Então, nesse caso,
independente de qual que vai ser essa fonte de fomento, né, de recurso, ela vai te demandar uma estruturação, um planejamento prévio para que possa aportar recurso. Então, se você inicia, valida o negócio, começa a ter receita, esse diálogo fica mais facilitado para que alguém possa aportar no seu negócio. E aí, não só porque você precisa, mas porque é oportuno que esse recurso entre para que você possa crescer mais rapidamente. Né? E aí, porque se você busca o recurso de um banco, por exemplo, numa fase ainda muito imatura do seu negócio, você corre um sério risco de não conseguir sobreviver ao famoso Vale da Morte, aquele momento em que você está tentando validar o seu negócio e lançar o seu produto e ter receita recorrente, e no final das contas você ficar sem o seu negócio e ainda com dívida. Então, é muito mais seguro se você já faz essas validações, né? A gente tem hoje dados no Brasil, em torno de 60%, 70% das empresas acabam não sobrevivendo a esse Vale da Morte e morrendo. Então, acho que participar de programas de aceleração estruturantes que vão te apoiar, e acabou que eu não comentei, né? Hoje eu sou diretora do Founder Institute Minas Gerais, que é um programa de aceleração do Vale do Silício, que é uma das iniciativas que nós temos hoje no Brasil, mas tem várias, né, onde você pode se utilizar dessa iniciativa, inclusive acho que tem no Recife também, a gente está já em 14 cidades no Brasil, depois eu posso até te confirmar se tem, mas é uma saída, né, buscar esse apoio que não existia, né, há 30 anos atrás, mas que possa te ajudar nessas validações, na estruturação, para que você tenha algo o mais robusto possível, né, e o mais resistente a esses tropeços, né, que podem acontecer, que são inerentes, né, a empreender e a criar qualquer negócio. Espero ter contribuído um pouquinho aí. Maravilha, obrigada, com certeza. E só para dizer assim, eu não estou em Recife nesse não, estou em Petrolina, é na outra ponta, do lado oposto, lá, bem colado ali com o Juazeiro, na Bahia. E aí a gente está ainda nesse processo muito, muito inicial mesmo, de pensar um ecossistema de inovação. É bem difícil, né? Então, startups aqui praticamente não existe, uma coisa bem pontual, assim. Ainda está mesmo naquela fase inicial. Mas, assim, é uma região riquíssima, tem um potencial fantástico. O agronegócio, claro, o carro-chefe do tudo aqui, né, digamos assim, mas está despontando para outras áreas, como educação, saúde, uma cidade bastante rica, né, porque é polo internacional de agricultura, principalmente fruticultura irrigada. Então, é uma cidade que sempre está aí com grande potencial de crescimento. E nessa fase mesmo, bem introdutória de tudo, que é bom também, né? Tem as dificuldades, mas é bom que a gente também pode participar do processo e trocar essas experiências com pessoas como vocês, que têm um know-how aí nessa área. Obrigada. Onde há grandes problemas, a gente pode ler também que há grandes oportunidades, né? Como você disse. Então, acho que é um bom momento de aproveitar, né, essas possibilidades de crescimento aí. Ricardo, por favor. Obrigado, Janaína, muito interessante os teus comentários, obrigado por compartilhar aí a tua história. Enquanto você foi falando e agora conversando aí, respondendo aos comentários da Gislaine, você tocou em vários pontos que, na minha maneira de ver, também são pontos bem delicados. Eu tive uma trajetória mais em empresa privada, né? Como uma técnica, a gente está junto no CID, eu brinco pelo menos de que a startup dos sexagenários, né? Assim, dos mais maduros chegando, muito mais do que a gente vê essa molecada e é até bom, porque a gente se energiza muito mais com eles do que eles imaginam, né? Mas, obviamente, aspectos, óbvio, quando você contou a sua história, você olhou uma série de pontos que talvez fossem vulnerabilidades, né, pelo fato de que vocês acreditaram muito nas pessoas, né,
talvez a falta de experiência, a falta de um apoio que dissesse, não, calma lá, prestou atenção nisso, cuidado por aqui, né? Verifique isso antes de dar mais esse passo. Então, esses tipos de comentários, eu acho que você tem toda a razão quando você comenta que hoje o ecossistema te dá muita oportunidade e não tenha dúvida. Você bateu, colocou na internet, já vem aquele avalanche de... Eu fui fazer uma busca outro dia sobre metodologias de valuation, eu fiquei até perdido, porque você não sabe nem por onde começar de tanta oportunidade que tem. Ao mesmo tempo, você toca em barreira de entrada que aparentemente eu não vi você pensar de que você estaria competindo com a Tostines, com a Nestlé, né? Você mandou bala e enfrentou. A questão de pessoas, eu acho que você colocou um ponto super delicado, porque foi a quebra de uma confiança e de alguém que não necessariamente era do bem, né? Que acabou levando você a um ponto também que você realmente, aí sim você precisa pivotar a vida, né? Não é um negócio, né? E a questão de recursos, eu sou muito na linha que você coloca, ou seja, para mim o primeiro negócio é um caminhão e ele que vai te puxar para o resto do processo. Ao mesmo tempo, olhar as questões de competidores e de como você lidar, são coisas, vamos chamar assim, importantes. Ao mesmo tempo, quando você olha, quando eu entrei na questão precificação, por você trazer às vezes coisas muito disruptivas, você fica absolutamente sem parâmetro, né? Então, eu ainda percebo, e aí trago até se você tiver como compartilhar com a gente mais... eu sei que tem muitos estudos que falam, só que na hora do vamos ver, você vai sentar, botar a planilha de Excel ali e começar a fazer uma série de análises, né, que muitas vezes estão, puxa, se eu cobrar muito desse cara, ele pega esse dinheiro, ele mesmo faz a coisa acontecer. Se eu cobrar pouco, eu vou deixar dinheiro e eu preciso saber qual é o tamanho do meu custo para entender qual é o tamanho da minha oportunidade, né? Então, assim, olhando para todos esses aspectos, errar é muito fácil, né? Não sei se você concorda comigo, mesmo ainda que você venha por um processo atual, né? Ou seja, eu acho que você, por mais que você tenha levado como uma falha, eu diria para você que foi muito mais uma circunstância de percurso do momento. Você também tem que entender que ambiente você vive, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, olhando esses aspectos que eu coloquei e trazendo a sua experiência do antiga para o hoje, aonde você ainda acha que estão os mais delicados aspectos no sentido da gente ter atenção mais redobrada para que a gente... Não estou dizendo que a gente vá eliminar 100%, né? Eu acho que vai acontecer, é uma questão só de quanto eu diminuo esse risco, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de você aí a respeito do que eu comentei, por favor. Obrigada, Ricardo, pelos seus comentários. De fato, assim, foi completamente diferente, né, de começar lá atrás, a gente simplesmente acordou no dia seguinte, foi para o supermercado comprar os ingredientes e começou, né? Então, agora nós temos todos esses programas pelos quais nós passamos, nos apoiou nessa estruturação do Canvas como um todo. Então, cada uma daquelas caixinhas, a gente dorme e acorda pensando nelas. E eu diria que talvez mais até, e agora a gente empreende em hard science, né? Nós desenvolvemos biotecnologia, a necessidade de recursos ela é muito elevada, é um mercado de grandes players, né? Então a gente está competindo com empresas globais, né? E aí, acho que a grande sacada que tem nos possibilitado estar crescendo é que eu não vou fazer o que eles já estão fazendo. Eu preciso entrar nos gaps. Quais são os principais problemas, que no meu caso é B2B, né? Eu trabalho para outras empresas, nós não temos, B2B2C, né?
Nós temos produtos que o consumidor tem acesso, mas os nossos clientes são outras empresas. Então, nós percebemos que, por sermos startups, nós temos velocidade de desenvolvimento, de pesquisa maior. Então, hoje a gente já tem empresas globais, inclusive, que são nossos clientes e que a gente desenvolve antígeno para eles. Né? Então, nós temos tanto produto final, um teste que é desenvolvido de ponta a ponta e é comercializado nas drogarias, farmácias, como a gente tem o P&D sob demanda. Então, eu acho que o principal vantagem competitiva que você pode ter é, ao entender muito bem o mercado em que você quer atuar, quem são os principais concorrentes, quais são as principais dores que o mercado tem ainda não atendidas, se você tem as competências para atendê-las, e aí sim definir um plano de trabalho para que isso aconteça. Então, acho que independente, né, de quais são as barreiras de entrada, essas perguntas têm que vir antes, né? Porque aí entra nessa lógica de se você tem a capacidade, pode até não ser a única no mercado, mas se você tem diferenciais competitivos que te possibilita prover essa solução, aí você já está há muitos anos de pesquisa aí de muitos dos seus concorrentes. Então, eu diria que talvez esses sejam pontos de atenção, né, que devam ser considerados, e aí, aquele ponto crítico que você citou da precificação, ele fica mais simples, porque é a lei da oferta e da procura. Quanto mais um cliente precisa do seu produto, maior a sua possibilidade de definir o preço de venda, independente do custo. E aí você começa a atuar definindo sua margem de contribuição com visão estratégica. O que eu preciso de vender? Hoje a gente consegue vender produtos para o consumidor final, permitindo que qualquer pessoa compre um teste rápido, por exemplo, para diagnosticar Covid a R$50. E é isso que nós fazemos desde o início da pandemia, mesmo quando tinham outras empresas vendendo a 250. Né? Então, porque hoje a gente consegue colocar o preço que é necessário nos possibilitar isso para as empresas que precisam do P&D sob demanda. Então, é um pouco dessa lógica que a gente tem utilizado. Obrigado. Perfeito. Bem, pessoal, Antegno, se você pudesse ser bem objetivo, que a gente vai ter que encerrar, então se você pudesse ser bem direto na pergunta, por favor. Eu acho que está sem áudio. Eu só gostaria mesmo só de repor em cima da fala do que ela colocou aí, que eu penso em qualquer empreendimento, você precisa de ter 3 fatores. O primeiro é o fornecimento ou de matéria-prima ou de produto de uma quantidade suficiente para você atender o seu público. Segundo é que o seu público se interesse por aquilo que você está produzindo. E o terceiro, que ele tenha capacidade de pagamento. Fechou esses 3, qualquer negócio é um potencial no mercado. Eu estou fechando. Perfeito. Obrigado, Antegno. Antes de encerrar, eu vou pedir uma última perguntinha, Janine, super rapidinho, e eu queria saber de você, assim, que é uma dúvida, assim. Você passou, na sua experiência passada, uma crise de confiança, né? Passou por uma crise de confiança pelo fato do que aconteceu. Como é que você conseguiu restabelecer isso para as suas novas empreitadas? Porque realmente eu imagino que isso deve ser uma coisa que fica, né? Vai, como você confia, e eu queria ouvir isso. E aí eu vou convidar todo mundo, depois que a Janaína responder, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho aqui e já vai caminhando para o encerramento. Felipe, eu poderia te falar de diversas estratégias, né? Mas foi muita terapia, sabe? Foi muita terapia. Porque restabelecer confiança, né? E começou, principalmente, numa etapa da minha vida de formação, né? Assim, de pessoa, de valores. E minha mãe sempre deu esse valor da confiança, da responsabilidade, de assumir seus erros, tudo de uma forma muito sólida. Então, restabelecer confiança foi algo muito difícil, e até hoje, acho que em determinados momentos da minha vida, eu ainda me pego questionando, né, aqueles bonequinhos que ficam na nossa cabeça, assim, né, será? Vale a pena? Né? Analisa bem, né, além depois de investigar aquela pessoa, toda a vida dela no Google, né, até você dar as mãos ali, é um processo que ainda é muito doloroso. Mas o que eu tenho percebido
é que, apesar de sempre ter um ou outro que é mais oportunista e que vai, né, acho que esse não foi o primeiro episódio na minha vida, não vai ser o último, né, mas, assim, tem muita gente do bem também, sabe? Então, eu tento olhar muito esse lado, do tanto de pessoas que querem apoiar, que querem, de alguma forma, compartilhar. Então, acho que a gente tem que tentar ser um pouco mais otimista e olhar o lado bom dessa situação toda, dessa moeda aí, como que a gente tem possibilidade de interagir, né? Assim, tentando não ser tão desconfiado, né? Mas acho que é um pouco isso. Bem, Janaína, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, por compartilhar essa história aí. Fico muito honrado de saber que foi a segunda vez que você compartilhou. Muito obrigado mesmo. Gostaria de convidar todo mundo e agradecer todo mundo pela presença. Convidar quem puder abrir a câmera só para tirar uma fotinho para registro, né? Então, aí vou tirar aqui. Então, dando um tempinho para todo mundo aí. Então, vou tirar. Calma aí. Legal. Então, pessoal, no 3, hein? 1, 2, 3. Tirado, pessoal, obrigado. E aí, eu só reforçar meus agradecimentos pela presença de todo mundo, agradecer muitíssimo a Janaína e deixo um convite, pessoal. Na próxima semana, a gente vai ter a primeira edição do FeioGov, porque o FeioTech é focado em empreendedorismo inovador, em empreendedores, e agora o FeioGov está vindo de servidores públicos que falharam e vou contar falhas em políticas públicas, tá bom? Quem quiser, fica o convite. Vai acontecer na próxima quarta-feira, e aí entra no site lá do FeioTech mesmo, tem lá, a primeira vai ser uma exposição magna que vai ser com o André Howen, tá? Então, quem não conhece, é um pesquisador do IPEC que vai falar sobre encomenda tecnológica, ele vai trazer um caso aí, legal. Então, vamos ver só. Muito legal, muito obrigado, obrigada, Gina. Gente. Vamos nos conectar via LinkedIn para a gente continuar trocando. Um grande abraço, obrigada. Obrigadão mesmo, aí. Tchau, pessoal, obrigadão. Obrigado, tchau. Tchau.